Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos, nós agora vamos à palavra de Deus. Vamos meditar no mais importante, vamos ouvir Deus falar, não é? É muito bom quando nós estamos louvando, mas quando nós estamos louvando, nós estamos mandando alguma coisa de nós para Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos tentando conversar com Deus, não é? Conversando com Deus. Mas a hora da palavra de Deus é a hora que Deus vai falar conosco. E hoje, meus queridos, Deus vai falar com você através da sua palavra. Nesse tema para casais, nesse tema para casamentos, seu relacionamento sexual no casamento está sendo firmado no amor de Deus ou nas paixões humanas? Olha que palavra! Meus queridos, nós sabemos que estamos vivendo num mundo hoje onde a mídia, de um modo geral, a mídia que alcança, eu diria, 99% das pessoas. Quem é que não tem um celular? Quem é que não tem um tablet, não é? Um computador, uma TV? Quem é que não tem? E hoje em dia, meus amados, as comunicações, elas têm alcançado as pessoas. E uma das coisas que a gente percebe que é intensivo ou intensiva nas comunicações é a propagação de ideologias que pervertem a sexualidade segundo os padrões de Deus. Ideologias que tentam destruir aquilo que a Bíblia Sagrada nos fala e que Deus deixou para a humanidade. E a consequência, amados, é uma perversão diabólica de muita gente da sociedade e às vezes até mesmo da igreja de Deus. Perversão sexual. As pessoas não sabem se guiar pela vontade de Deus. As pessoas não sabem se orientar pelo que Deus está mostrando pela sua palavra. E seguem qualquer caminho. Eu já tive a experiência de conversar com alguns casais. Casais que mostram dificuldade no seu relacionamento e que chegaram a me procurar. Chegaram a me procurar para conversar. E no final a gente descobre ou percebe, em harmonia com aqueles dois que estão falando conosco, que o que está pervertendo, que o que está destruindo seus casamentos é justamente a tentativa de colocar no seu casamento as perversões que essa sociedade ensina. Ensina através dos filmes, ensina através das novelas, ensina através das redes sociais, ensina através de publicações de pornografias. A indústria pornográfica hoje, no mundo todo, é uma das indústrias que mais fatura
que mais consegue dinheiro. Porque o ser humano, irmãos, ele gosta, ele sente prazer na pornografia. E isso muitas vezes tem contaminado muitos da igreja do Senhor. Então, meu querido, eu quero perguntar para você, seu relacionamento sexual no seu casamento está sendo firmado no amor de Deus ou nas paixões humanas? Veja bem, responder essa pergunta pode mostrar também se seu casamento é um casamento não apenas das relações sexuais, mas se seu casamento é um casamento que está firmado verdadeiramente no amor de Deus, ou se seu casamento é apenas uma ilusão firmado nas paixões humanas. Muitos casamentos, irmãos, que estão firmados nas paixões humanas, estão desestruturados. São casais que vivem sem se falar, passam meses, dias, sem se falarem, intrigados um com o outro. São casais que vivem, isso aqui é meu, isso ali é teu, não toca no meu que eu não toco no teu, só faço contigo se tu fizer comigo. Tu não vai na casa da minha mãe, eu também não vou na casa da tua. São casais, irmãos, que estão vivendo juntos, mas separados de alma. Não existe harmonia na alma. Por quê? Porque seu casamento está firmado nas paixões humanas. Suas relações sexuais estão firmadas nas paixões humanas. Não existe nada firmado no amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aqui ler a palavra de Deus. Eu vou ler um texto bíblico aqui, para que nós possamos continuar essa palavra, trazendo exemplos da palavra de Deus, ensinamentos da palavra de Deus para a sua vida. Eu abro aqui minha Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7. Eu vou ler os versículos 2 e 3. A palavra de Deus diz assim, olha: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte, a mulher pague ao marido. Louvado seja o nome do Senhor. Diz ainda o versículo 4 aqui: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E da mesma forma também, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Muito bem, meus amados. Aqui está uma palavra declarada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que começou falando de casamento de uma maneira assim, até um pouco incompreensível para alguns. Paulo diz assim, olha quantas coisas que vocês me escreveram acerca do casamento. Bom seria até que o homem não tocasse em mulher. Veja bem, começa o apóstolo Paulo mostrando que casamento não é uma coisa fácil. Casamento não é uma coisa fácil. Quando ele diz, bom seria que o homem não tocasse em mulher, ele está dizendo por causa disso. Porque ele sabe, você vai ver durante as palavras do apóstolo Paulo falando sobre o casamento, ele mostra uma série de coisas que a pessoa, para fazer a obra de Deus, realmente vai ter que se dividir entre a obra de Deus e o casamento. E ele queria ser dedicado exclusivamente à obra de Deus, não é? Paulo diz assim, diga aos solteiros e às viúvas que seria bom ficar como eu. Mas se vocês não podem conter-se, então se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Sabe o que é viver abrasado? É viver com desejos impuros tomando conta de sua vida e viver relacionamentos com várias pessoas, como alguns querem viver e não casam.
Um dia está se relacionando com um, outro dia está se relacionando com outro, passa um tempo com um, não dá certo, vou me separar e casa com outro. Por quê? Porque nós temos necessidade de uma companhia. O homem tem necessidade de uma mulher, a mulher tem necessidade de um homem. É uma necessidade biológica, é uma necessidade psicológica, é uma necessidade física, é uma necessidade social. Veja, não dá para deixar de casar. Irmãos, olha, eu diria aqui que 1% consegue isso que Paulo conseguia. Ele diz aqui, ora, se quantas coisas que me escrevesse sobre o casamento, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Tem pessoas que conseguem viver assim, sem necessidade de casar. Você vai ver que o Senhor Jesus fala sobre isso. O Senhor Jesus fala sobre eunucos e ele diz, há uns que já nasceram assim, ou seja, não sentem necessidade de casar, de ter uma mulher, de ter um homem. O Senhor Jesus fala disso. Então, meus queridos, falando disso aqui, o apóstolo Paulo começa mostrando que casamento não é uma coisa fácil, é uma coisa complicada. É uma coisa complicada. Aí ele diz assim, olha, é complicado, mas por causa da prostituição, que a prostituição é pior. A prostituição é pior para você diante de Deus do que a dificuldade de administrar um casamento. Ou você administra bem um casamento, ou vai se prostituir. Ele diz, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. E ele fala aqui, o marido paga à mulher a devida benevolência, da mesma sorte que a mulher paga ao marido. Aí quando ele diz assim, olha, porque a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Ele está falando agora de uma relação verdadeira de amor. É eu abdicar de mim mesmo para fazer feliz a minha esposa. É minha esposa abdicar dela mesmo para me fazer feliz. Será que dá para você compreender isso? Está falando de amor. Amor é você não fazer o que você quer, mas procurar agradar sua esposa. Da mesma forma, esposa, amor é você não fazer o que você quer, agradar o seu marido, mas agradar o seu marido. E quando eu digo não fazer o que você quer, é dentro dos limites de Deus. Dentro dos limites de Deus. Não é agradar o seu marido em tudo. Não é agradar a sua esposa em tudo que ela quer de forma pervertida, de forma fora da vontade de Deus. Não, nada disso. Dentro dos limites de Deus. Então, meus amados, a sexualidade humana, veja bem, a sexualidade humana é uma coisa muito complexa, mas ao mesmo tempo é uma coisa excelente. É uma coisa excelente para a felicidade do casal. Maridos que têm a oportunidade, maridos e mulheres que têm a oportunidade de se amarem de verdade, dentro dos projetos de Deus, dentro da vontade de Deus, segundo os propósitos de Deus, que vivem o verdadeiro amor, eles desfrutam de uma coisa que muita gente na nossa sociedade e até mesmo na igreja não sabe nem o que é isso, o verdadeiro amor. Você precisa conhecer o verdadeiro amor.
Louvado seja o nome do Senhor. Então o sexo, irmãos, é uma providência de Deus para a felicidade do casal, para a união conjugal. A primeira finalidade do sexo é a procriação. Realmente o objetivo do sexo é a perpetuação da espécie humana. Mas Deus, para que a humanidade se perpetuasse, Ele criou o sexo de uma maneira gloriosa, com o amor verdadeiro, o amor ágape. Não é mera paixão humana, não é mero sentimento de desejo, não é simplesmente uma paixão momentânea, mas é algo que vai muito além disso. Então Satanás, ele perverte tudo, inclusive o amor. Deus cria algo maravilhoso, tremendo, o amor na vida conjugal. Satanás perverte. Você observe que a Bíblia diz assim, olha: nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmo. E esse amante de si mesmo, aí a Bíblia fala, egoístas, sem afeto natural, insubmissos, desobedientes, não obedientes aos tratos, não amantes do próximo. Veja bem, perversão do amor, homens amantes de si mesmo, o egoísmo é amor por si mesmo, uma forma de perversão do amor de Deus. O homem ama tanto a si mesmo que despreza o próximo e despreza a esposa também. Perversão do amor. Deus fez o amor perfeito para o casal, Satanás pervertiu. Então veja bem, Deus, ele providenciou o amor para a procriação da espécie, para a felicidade do casal. Porém, Satanás, ele procura corromper as coisas, transformando em meios de maldição para o casamento, para os seres humanos. Aí o casal agora começa a aplicar no seu casamento aquilo que aprende de forma errada na sociedade. Aquilo que ele aprende que é ilegítimo, que é ilegal, que não é bom diante de Deus, começa a aplicar no seu casamento. Já tive experiência com casais que me procuraram e disseram: pastor, olha pastor, nosso casamento está se acabando. E quando a gente foi ver o que era que eles estavam fazendo, sabe o que é que eles estavam fazendo? Eles, para encontrar estímulos, para encontrar motivação para o sexo, eles iam assistir vídeos pornográficos. Vídeos pornográficos. Ficavam vendo aquelas coisas e começaram agora a sofrer. Deixa eu explicar uma coisinha aqui para você, minha querida, meu querido. Olha, teu cérebro, a coisa mais importante que existe no teu cérebro são os neurônios, que os teus neurônios são como fragmentos elétricos, não é? Vamos dizer assim, são como os pequenas fagulhas elétricas que existem no teu cérebro, que vão fazer com que você entenda as coisas, você veja as coisas, você compreenda as coisas. Seu cérebro está sempre trabalhando. Quando você, por exemplo, vê um fogo, você já sabe que aquilo é quente. No seu cérebro, aquelas fagulhas elétricas de neurônios, ela está te informando que aquilo é quente. Aí você toca no fogo, na mesma hora seu cérebro sente a dor, ele vai lá onde aconteceu a queimadura na tua mão, sente a dor, traz para o teu cérebro, na mesma hora ele emite uma série de informações para corrigir aquilo, para
tentar cicatrizar aquilo, começar a batalhar contra aquilo para corrigir o teu corpo e deixar teu corpo normal. Veja bem que teu cérebro é cheio de informações. Sim, pastor, para que o senhor está explicando isso? Isso quando acontece no sexo, sabe o que é que vai se passar na tua vida? Se você começa a praticar sexo e colocar perversões, colocar coisas que estão fora dos padrões de Deus, colocar coisas que você começa agora para que você possa ter estímulo, para que você seja estimulado ou estimulada, você precisa estar vendo na TV, o teu cérebro vai se acostumar com aquilo. O teu cérebro vai ficar aprisionado naquilo. Muitas pessoas, meus amados, jovens, que ficam aprisionados nessas coisas. E eu me lembro de um jovem que me procurou um dia e disse assim: pastor, olha pastor, eu pensava que quando eu me casasse, eu ia conseguir me libertar disso. Ele vivia praticando sexo, ou se masturbando, que é o termo mais adequado, não é? Com vídeos pornográficos. E sabe o que aconteceu? Aquelas informações ficou no cérebro dele, gravadas. Se você procurar um pouquinho, ler sobre neurociência, você vai ver isso. E o cérebro dele passou a entender que sexo era aquilo. Sexo era aquilo. E ele agora olhava para a mulher dele e não sentia mais atração para a mulher dele, não. Ele não sentia atração pela mulher, ele sentia atração pelos vídeos. Ele queria ver vídeos. Ele só se sentia motivado quando ele via vídeos. Por quê? Porque aquilo gravou no cérebro dele e cria-se o que se chama de caminhos neuronais. Caminhos neuronais é como se tua mente ficasse adaptada àquilo e só quer aquilo. Deixa eu te mostrar que você tem caminhos neuronais na sua mente. Tem determinadas comidas que quando você olha para ela, só em você olhar já dá água na boca, né? Exemplo, chocolate. Chocolate, principalmente as mulheres. As mulheres gostam mais de chocolate do que os homens. Um bolo de chocolate, só em falar, a pessoa já sente aquele gostinho, já dá água na boca. Já dá uma lembrança, não é? Isso aí é porque no teu cérebro, os teus neurônios, eles entendem isso, eles formaram isso. A mesma coisa acontece na vida sexual. Quando você começa pervertendo sua vida sexual, o teu cérebro começa a adquirir aquelas informações e daqui a pouco ele não quer mais o sexo normal, não. Ele quer o sexo pervertido. Aquilo vira uma dependência psicológica. E casamentos se destroem por causa disso. Por quê? Influenciados por quê? Pelas paixões mundanas. As paixões mundanas que estão bombardeando as famílias, as paixões mundanas que estão bombardeando os casamentos. Por isso que Paulo disse, olha, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido paga a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher paga ao marido. Ou seja, vocês têm que viver as obrigações conjugais de vocês de acordo com a vontade de Deus. Não é? As paixões, irmãos, elas são um sentimento humano profundo, marcado simplesmente pela atração. Veja bem, atração, e essa atração ela passa a ser não só pelo ser humano,
Olha aí agora, as perversões levam as pessoas até a depender de objetos. As paixões levam as pessoas a depender até de objetos. Não vou entrar em detalhes nesse assunto, mas você já viu falar de brinquedos sexuais. Não existe isso para um servo de Deus. Não existe isso para uma serva de Deus. Isso aí é um sexo movido por paixão. A paixão é capaz de alterar aspectos do comportamento e do pensamento das pessoas, porque ela passa a demonstrar admiração, interesse por aquilo que ela é apaixonada. Ela passa a demonstrar impulsividade, quer de todo jeito, inquietação, desespero. A pessoa fica inquieta, uma pessoa apaixonada, ela fica inquieta. Quando a pessoa está apaixonada, ela fica completamente dominada pela sua paixão. Meus amados, a gente precisa entender que a Bíblia fala de um sexo resultante de uma paixão. Eu vou ler um texto bíblico para você aqui, de um rapaz que foi movido pela paixão, viu? Vamos ver como é destruidora a paixão. O amor é de Deus, o sexo dentro da vontade de Deus é o que Deus quer. Mas vejam bem, 2 Samuel capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz assim: depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Olha só, Aminon era filho de Davi com uma mulher. E Tamar também era filha de Davi, mas com outra mulher. Tamar era irmã de Absalão. E o que aconteceu foi que Aminon ficou apaixonado pela irmã. Você observe que a paixão, ela é algo carnal. Ela é algo da natureza instintiva humana que não respeita sequer os laços consanguíneos. Um irmão pode ficar apaixonado por uma irmã. Foi o que aconteceu com Aminon e Tamar. Veja, meus queridos, que paixão não é algo de Deus. Uma paixão dentro de um controle do amor ágape, ela é uma coisa boa, se torna uma coisa boa. Se o homem é apaixonado pela esposa, mas ele ama a sua esposa com o amor ágape, o amor de Deus, esse amor ele tem poder de controle sobre a paixão e vai dirigir ela para o local certo. Ele não vai fazer loucuras. Ele não vai estar se alimentando com vídeo pornográfico. Ele não vai estar se apaixonando pela irmã. Ele não vai estar fazendo coisas absurdas. Ele não vai estar saindo da vontade de Deus no casamento, porque quem rege aquele amor é o amor ágape, o amor de Deus. É uma paixão de atração. É uma paixão dominada. É uma paixão que vai ser útil para que o amor ágape, o amor de Deus funcione. Vamos dizer assim, com mais um pouco de sabor. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim que depois de algum tempo Aminon se apaixonou por Tamar. Ela era muito bonita, a irmã dele. E era outra filho de Davi.
Aí diz aí no versículo 2, e Aminon ficou angustiada ao ponto de adoecer por causa da sua irmã. Olha só, pois ela era virgem e parecia impossível se aproximar dela. Ele começou agora a sofrer porque ele sentia paixão pela irmã. Era sua meia-irmã, porque eles eram filhos de mulheres diferentes. E ele sabia que ele não podia tocar na irmã, mas ele estava sentindo paixão. A irmã era bonita. Quem sabe ele contemplava os detalhes da sua irmã, contemplava sua aparência, contemplava alguns momentos em que ele tinha oportunidade de ficar olhando para ela de uma maneira mais liberal, porque ela era irmã dele, que certamente podia ter confiança nele, e ele via momentos dela que ele se sentia mais atraído. Veja o que é que a paixão faz. A paixão é uma espécie de loucura que domina o homem. Se ela não estiver debaixo do controle de Deus, debaixo do controle do amor ágape, ela é destrutiva. E tem casamentos que estão sendo movidos pela paixão. Por isso que é tanta briga, por isso que é tanta questão, por isso que não se entendem. Na cama nós nos entendemos, na cama é muito bom, na cama é muito gostoso, na cama é muito isso, muito aquilo outro, mas na vida prática não existe satisfação. Não existe companheirismo, não existe respeito, não existe afinidade, não existe alegria, não existe parceria, não existe diálogo, não existe carinho. Existe apenas paixão, desejo animalesco. Parece dois animais juntos, só se juntam na hora do sexo. Será que é isso que se passa na tua vida? Aminon ficou angustiado, ao ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia impossível se aproximar dela. Veja, irmãos, que a paixão, ela provoca reações emocionais perturbadoras, cria expectativas de conquista, mesmo sabendo que não pode. Uma pessoa apaixonada, ela fica inquieta. Diz aqui 2 Samuel, capítulo 3, versículo 13. E Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab. Aminon era o que estava apaixonado pela irmã. Ele tinha um amigo chamado Jonadab. E ele perguntou para Aminon: Aminon, filho do rei. Aminon, filho de Davi, do rei, né? Por que tu estás abatido? Quer me contar o que se passa? E Aminon caiu na besteira de contar para Jonadab, seu amigo. Ele disse: eu estou apaixonado por Tamar, minha irmã do meu irmão Absalão. Olha só. Então, meus amados, veja que a paixão, ela chega a um ponto que a pessoa conversa com alguém, sua fraqueza. E Aminon conversou com alguém. Então Aminon agora Abinadab, né? Ou melhor, Jonadab dá um conselho. Jonadab dá um conselho para Aminon. Aminon, faz o seguinte: vai para a tua cama e finge que estás doente. Olha só, vê que astuto conselho que o amigo diabólico de Jonadab dá para ele. Jonadab, vai para a tua cama e finge que estás doente. Quando teu pai vier te visitar, aí você diz assim para ele: pai, permita que a minha irmã Tamar vinha ficar me ajudando aqui, tratando de mim, tratando da minha comida. Eu gostaria que ela preparasse minha comida, que ela me servisse. E também é uma companhia para mim, que eu estou meio adoentado aqui. Mas ele estava doente com a perversão dele. Ele estava doente psicologicamente.
A doença dele era uma doença totalmente diabólica. Ele estava endemoniado. Ele estava agora arquitetando um plano para colocar em prática a perversão dele. Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse, preparasse bolo para mim, que viesse aqui e me servisse. Então Davi, o rei Davi, vendo aquilo, mandou dizer a Tamar no palácio: Tamar, vá lá na casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Olha, o pai inocente jamais imaginaria tal coisa. Vá lá, prepare um bolo para teu irmão comer. Fica lá com ele. E Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Chegou lá, começou a preparar bolo para ele. Amassou bolo de farinha, diz a Bíblia, preparou o bolo na presença dele. E assou e depois pegou a assadeira e foi servir a Aminon. Aí quando chegou lá com o bolo, ele não quis comer o bolo. Sabe o que foi que Aminon fez? Ele deu ordem para que todos saíssem. Todos saíssem de casa. Ó, vocês vão embora. Todo mundo vai embora daqui. Deixa só eu e a minha irmã. Aí depois ele diz para Tamar agora: Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Essa história está em 2 Samuel capítulo 13. Você pode verificar aí na sua Bíblia. Traga todos os bolos e sirva-me aqui no quarto. Aí Tamar levou os bolos que havia preparado no quarto e deu para seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, agora Aminon agarrou Tamar e disse: deita-te comigo, minha irmã. Olha a paixão, o que é que faz? Veja que absurdo. Olha a paixão, o que é que faz? A paixão, irmãos, ela é movida pelo egoísmo. Ela é movida pelo interesse unilateral. Cada um que olha para si. O apaixonado não quer saber do outro, não. No sexo, olha só. No sexo, o amor ágape, o amor de Deus. Quando o marido pratica sexo com a mulher, ele está preocupado com ela também. Ele não está interessado só no prazer dele mesmo. Ele quer ver ela feliz. Ele quer ver ela alegre. Ele quer ver ela sentindo prazer. Mas na paixão, ele só quer saber dele mesmo. Quando no casamento o sexo estiver acontecendo isso, fique certo que esse sexo está movido pela paixão. A paixão é movida pelo egoísmo, pelo interesse unilateral, pela satisfação própria, ausência de consideração, ausência de respeito pela esposa ou pelo marido. A paixão, existe a quebra dos valores morais, o desrespeito, a quebra da ética. Existe o desrespeito a Deus, a ausência do temor a Deus. E ali a coitada da Tamar começou a dizer: não, meu irmão, não me faça tal coisa, não cometa essa violência. Não se faz essas coisas em Israel, Aminon. Eu fico imaginando o desespero daquela moça. E ela diz: não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? O que seria de você, Aminon? Você vai cair na desgraça em Israel. Veja quanta loucura a irmã mostra para ele, mas ele não desiste. Aleluia. Mas Aminon não quis ouvi-la. E sendo mais forte do que ela, violentou a irmã. Amados,
A paixão é um ato de violência. Porque a pessoa quer realizar os desígnios deles de qualquer maneira. A paixão é algo animal, é algo irracional. Olha, vê bem, vê que palavra diz agora o versículo 15. Logo depois que Aminon conseguiu estuprar sua irmã ou violentar sua irmã, ele sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentia. Ou seja, a paixão se transforma em ódio, em aversão. Depois que consegue seus objetivos, a pessoa rejeita. É aquele marido que tem uma relação sexual com a esposa e depois levanta da cama e deixa ela para lá. Não está nem aí. O verdadeiro amor, o amor ágape, o sexo quando termina, ele fica conversando. Ele olha nos olhos. Ele diz, eu te amo. Ela diz também. Sente carinho um pelo outro. Porque o sexo regido pelo amor ágape, existe a presença de Deus. Enquanto aqui, o que havia era a aversão. Vai para lá, é como se tu já me satisfizesse, agora tu vai para lá, segue teu caminho. E diz a palavra de Deus aqui, e ele disse para ela, levanta-te e sai. E a coitada ali agora ficou chorando. Não, meu irmão, não me mande embora, seria pior, mal ainda do que você já me fez. E ele, porém, não quis ouvi-la. Chamando o servo dele, diz, põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Olha para aí o que é que a paixão faz. Meu querido, olha, sexo fora da vontade de Deus só dá nisso. O sexo dentro da vontade de Deus é completo, é diferente. Às vezes, ele acontece e não precisa nem muita coisa. Só o carinho de olhar nos olhos. Só o carinho de um beijo, de um abraço, de estar juntos. Realiza. A pessoa chora de alegria, de amor. Eu te amo. Como é bom estar juntinho de você. Porque o que vale não são os contatos carnais. Porque o prazer não estará nos contatos carnais. O prazer estará no contato das almas. O prazer estará no contato espiritual, na harmonia, na comunhão, na união, no respeito, na alegria da presença de Deus ali com o casal. E eu te pergunto, a tua vida conjugal está firmada no amor de Deus? A tua vida sexual está firmada no amor de Deus? Ou nas paixões carnais? Eu gostaria que você, em nome de Jesus, meditasse nisso. E lutasse para conquistar o que Deus tem para você. Deus no seu casamento. Você pode mudar a história do seu marido. Você pode mudar a história da sua esposa. Se Deus estiver na sua vida, você pode mudar toda essa história. Você pode. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Em nome de Jesus. Amém. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio.